Vamos falar então de um problema real. O funcionário fofoqueiro, que acaba com o clima da equipe, né, da empresa como um todo. Como o líder deve agir para cortar isso antes que contamine todo o setor? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A fofoca, quando ela é tolerada, Sim. ela acaba com a cultura da empresa, acaba com o engajamento, acaba com o clima, né? Então, tudo aquele trabalho que você teve tempo para construir, se você deixar a rádio peão negativa imperar dentro da sua empresa, você vai acabar com a sua equipe. Então, tudo que é negativo, tudo que foge do processo, quando não tem supervisão, quando não tem um acompanhamento, vai virando cultura, vai virando rotina. E isso acaba com o posicionamento dos líderes. Então, quando a empresa ela tolera o que está errado, ela tolera aquele funcionário que chegou atrasado, ela tolerou aquele funcionário que não está usando os equipamentos de segurança, ela está tolerando aquele funcionário que tratou mal o cliente, ela está passando a mão na cabeça do funcionário ruim. Ela está desprezando aquele que é bom, aquele que faz certo e está mostrando para a equipe que a cultura, que tudo aquilo que foi construído não vale mais a pena fazer. Entende? Então, a fofoca é só um exemplo do que acontece, né? Nós temos inúmeros exemplos. Então, a equipe de supervisão, de coordenação, os líderes e o dono da empresa precisa cortar isso, eu digo cortar o mal pela raiz. Porque Né? Aquela laranja podre, ela precisa ser tirada do cesto o quanto antes, senão vai contaminar a equipe. E essa laranja podre, né, que é o tal do fofoqueiro, muitas vezes ele tem um poder de persuasão muito forte. Ele influencia as pessoas mais do que muitas vezes o próprio líder da equipe. Sem dúvida, porque lembra que eu falei lá no início que competência técnica não gera um bom líder? É exatamente por isso, porque hoje o bom líder, primeiro passo, ele precisa se comunicar muito bem. E às vezes a rádio peão se comunica melhor que o líder natural lá do setor, o líder que tem autoridade. Por isso, porque ele não desenvolveu a comunicação, não desenvolveu essa habilidade de passar o processo de se comunicar, de falar e de ouvir também. E às vezes aquela pessoa, aquele fofoqueiro, ele sabe ouvir, sabe? Ele fica, mas me conta mais aí sobre o que está acontecendo. E o líder às vezes não desenvolveu isso. É a comunicação, né? A comunicação que muitas vezes peca nessa hora. E a gente sabe que um dos grandes problemas da liderança é problemas de comunicação, de fato. Sem dúvida, o feedback positivo é saber ouvir as pessoas, ouvir as queixas, né? Todo conflito, todo problema, ele nasce pequenininho, igual uma sementinha de mostarda, que é um conflito, é uma queixa, coisas simples do cotidiano, mas se a gente não ouve, se o líder não está apto para parar o que ele está fazendo e ouvir as queixas da sua equipe, às vezes também ouvir o cliente, isso vai gerar um problema, vai gerar um conflito cada vez maior. Tá? Então o fofoqueiro ele precisa sim, claro, você não vai às vezes demitir o funcionário na hora, às vezes foi um deslize, às vezes foi até uma brincadeira, mas precisa sim ser monitorada, cobrada, supervisionada. Uma equipe precisa de supervisão. Se você deixa a equipe sem rumo, sem supervisão, sem uma meta, sem um direcionamento livre no PDV, não vai colher bons frutos. Olha só, e aqui tem mais um ponto aqui que emenda com essa questão que você acabou de comentar agora. Como o líder deve reagir quando ele passa uma tarefa ao funcionário e o mesmo diz, mas a gente sempre fez assim. E aí, como quebrar essa resistência da mudança? Essa é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O varejo tem muito disso. Só que aquilo que eu falei antes, a mudança hoje é a nossa maior certeza e ela tem que ser constância
sempre dentro da empresa. O varejo mudou muito, o perfil de compra do consumidor também mudou assim 100% na última década, e a gente percebe que os varejistas que cresceram, né, principalmente no nosso estado, em Santa Catarina, hoje temos aí entre os 10 maiores supermercadistas do Brasil, um grupo que realmente decidiu investir em gestão de pessoas. E o varejo cresceu e essa rede também cresceu. Então, aí isso daí prova que nós precisamos estar abertos à mudança. Então, a pessoa que diz que não quer mudar, que sempre fez assim, também precisa ser treinada e desenvolvida. E se ela não trouxer resultados, não pode mais ficar no time. E pelo que a gente percebe, normalmente essa expressão é mais utilizada por aquelas pessoas que estão mais tempo na empresa, né? Ou que já estão mais tempo trabalhando no segmento supermercado. Então, para ela ter essa mudança de comportamento é mais difícil. E aí o jovem, que muitas vezes gostaria de fazer novidades, fazer as coisas de forma diferente, acaba tendo dificuldade porque ali dentro tem um dinossauro, né, que não quer realmente fazer as mudanças devidas. Então isso realmente é um ponto aí que... O choque de gerações dentro do varejo, ele existe, ele é uma realidade. Só que quando nós sabemos administrar isso, isso é muito positivo. Inclusive, o varejo vem contratando a terceira idade, vem contratando pessoas aposentadas em turnos alternativos para melhorar o atendimento e para também ter mão de obra. A gente sabe que a escassez da mão de obra, ela é eminente no varejo, mas nós temos saídas para isso, desde que a gente tenha um pouco de tempo para planejamento. O que eu vejo é que muitas vezes o varejo ele contrata na urgência, sem tempo para planejar. E isso é muito perigoso. É aí onde o choque de gerações vai ficar cada vez mais frequente e evidente dentro das empresas. Então, nós precisamos ter esse tempo para planejar essa gestão de pessoas de forma com que a gente extraia de todas as gerações o melhor que cada uma pode dar. Né? O pessoal que é experiente, a terceira idade, os aposentados, quem já tem muito tempo da empresa, tem muito para contribuir. Né? Com a paciência, com a experiência, sabendo como é que as coisas acontecem, já sabem a cultura da empresa, o jeito de ser da empresa e vão ensinar isso para aquele novo que está entrando. Então, isso é muito eficiente, isso dá certo desde que a gente trabalhe com planejamento.